Que a paz de Cristo esteja com todos. Nós estamos aqui, em mais um vídeo do nosso canal. Nós estivemos um pouco sumidos aí, porque nós estamos em construção. Eu estou construindo a minha casa, então estamos na correria, porque cheguei alguns dias atrás aí de uma pregação e tinha uma cobra dentro de casa, em cima do armário. E a casa tem alguns buracos, a casa precisa de uma reforma, então a gente está correndo quanto tempo aí fazendo aí. Eu mesmo estou sendo pedido. Deus está dando graça aí pra gente aí. Amém? Mas sem mais delongas, te vejo depois da vinheta. Estamos aqui em mais um canal Segredos da Bíblia. Irmãos, como vocês estão vendo aí pelo tema aí do vídeo aí, é um tema bastante profundo, bastante controverso. Eu sei que muitos vão discordar, pode até discordar, mas eu não estou nem aí para discordância das pessoas que não esteja baseada na Bíblia. Então, para mim, o que interessa é a base bíblica, Não importa se A ou se B não vai gostar, da exposição do estudo de hoje. A exposição do estudo de hoje é sobre o slogan da bandeira do Brasil. Me chamou a atenção isso aí, porque tá uma coisa, para mim está fora de ordem, Está fora de ordem. Tudo bem que na guerra a nação, ela está acima de tudo. É por isso que eles usam esse slogan. O presidente Bolsonaro pegou esse slogan da guerra civil, Das guerras passadas, se ele não me falha a memória, foi dos países exteriores, do exterior que ele pegou, Essa frase aí botou aqui no Brasil. O Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Então, tem uma conexão errada aí. Por quê? O Brasil não pode estar acima de tudo. Romenique, mas no slogan o Bolsonaro colocou que o Brasil está acima de todos. Mas todos quem? Quem são esses todos? Nós temos que ver isso aí, Temos que ver isso aí. A Bíblia nos ensina totalmente diferente. A Bíblia fala que Deus, Ele é acima de tudo. Amarás Deus acima de tudo. Não fala para amar a Deus acima de todos. Nós vamos aprender aqui agora. Estou aqui com a Bíblia, pesquisei no dicionário Aurélio também, para nós termos uma noção maior. Entendeu? Então é isso. O slogan do Brasil, da República, que o presidente Jair Bolsonaro, o Messias Bolsonaro colocou, é o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Ou é o contrário? Deus acima de todos, o Brasil acima de tudo. É Deus acima de todos, de tudo. A origem desse slogan é das guerras civis, as guerras que existiram, Pegou, se eu não me engano, ele pegou dos Estados Unidos, esse slogan aí. E esse slogan, infelizmente, ele tá botando o Brasil até acima de Deus. Acima de Deus. Nós temos que pegar a interpretação do texto aí. Porque você não pode colocar, querer comparar a palavra tudo e todos. Porque a palavra tudo, ela é um artigo indefinido invariável. Invariável por quê, Romenique? Porque esse artigo indefinido tudo, ele não tem feminino, e não tem masculino, e não tem plural. E ele é usado para a totalidade de todas as coisas. Usado para a totalidade de todas as coisas. Então, quando fala tudo, fala uma coisa ampla, que não envolve sexo, nem pluralidade, e nem singularidade. Todas as coisas.
Então, por isso que Deus, ele é acima de todas as coisas, porque todas as coisas estão sujeitas a Deus. Vamos ver aqui na Bíblia. Mateus 22, versículo 34 a seguir, subtítulo ou epígrafe, o grande mandamento. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Mas Rumenique aqui não está falando sobre todas as coisas. Só está falando acima do teu coração, de todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu pensamento. Não precisa falar nem mais nada, né, irmãos? Está falando acima de tudo. Acima de tudo. Todo o meu coração, todo o meu ser, toda a minha emoção, todo o meu intelecto. Acima de tudo. E sem contar que aqui está usando os pronomes, os artigos. Porque todo e toda são adjetivos também. Artigos indefinidos no plural e no singular. Sendo que a palavra tudo, ela já abrange o singular e plural, tudo dentro dela. Mas Rumenique, mas espera aí. Mas o slogan do Brasil está mesmo errado, Rumenique. Por quê? Porque aqui está falando o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Aqui, esse artigo, ele está no plural, porém no masculino. Rumenique, quem são esses todos? São os brasileiros. São os brasileiros. Jair Bolsonaro, quando colocou isso aqui, quando ele se referiu que esses todos aqui, que Deus está acima, são os brasileiros. O Brasil está acima de tudo. E Deus acima dos brasileiros, todos. A palavra todos, ela é empregada ou ela é qualificada para pessoas, objetos, para um determinado grupo. Entendeu? Se for pessoas, você põe aí todas as pessoas. Se for todos os homens, põe todos. Masculino. Mas Rumenique, mas talvez se esse slogan do Bolsonaro aqui tivesse escrito assim, o Brasil acima de tudo e Deus acima de todas. Mas aí a palavra todas, ela não tem um significado a não ser que ela venha acompanhado. Ela tem que vir acompanhado. Já a palavra tudo não precisa vir acompanhado de nada. Entendeu? É que não falar, que nem aqui esse versículo, esse capítulo 22 aqui que fala aqui, amar a Deus acima de todas. Todas o quê? Tem que ter uma palavra acompanhando esse artigo definido todas, todos. Deus tem que ser amado acima de todos. Todos o quê? Só que aí já fica mais fácil, né? Que é um plural, um artigo indefinido masculino. Só que aqui, como está falando de Brasil no slogan, no Brasil, acima de todos, já dá para ver o sentido. Por quê? Brasil, nação. E a nação é constituída de pessoas. Isso é claro, isso é lógico. Não existe nação sem pessoas. Então, se Bolsonaro, no slogan dele, ele fala Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, então, se o Brasil é constituído de brasileiros, então quem são esses todos que Deus está acima? Os brasileiros. Não existe todos os coisas. Não. Não existe todos os coisas. É todos o quê? Brasileiros. Então, o slogan do nosso Brasil é o seguinte: Deus, o Brasil acima de tudo. Tudo o que, Rumenique? A palavra tudo, ela é um artigo indefinido, invariável. Não precisa ter masculino, nem feminino, nem plural. Tudo. Tudo abrange toda a totalidade das coisas. Se você quiser pesquisar, você pesquisa. A palavra tudo significa a totalidade de todas as coisas. Masculinas, femininas, objetos inanimados,
tudo. Tudo. A palavra tudo é totalidade. A palavra todos é totalidade também, Romenique? Pode se especificar uma totalidade, mas uma totalidade que ela é limitada. Limitada a quê? A um certo grupo. Se o grupo vai ser masculino ou feminino. Todos, ele não é a totalidade de todas as coisas. Porque existem coisas que estão no parâmetro feminino, masculino, plural e singular. Apesar que essa palavra todos está no plural, só que todos está masculino. Então, não pode ser Deus está acima de todos os águas. Todos. Todos os coisas. Não. Essa palavra todos, esse artigo indefinido está limitado, tá? A coisas masculinas. Que no caso aqui, no texto, no slogan, está se referindo a todos os brasileiros. Todos os brasileiros. Todos os brasileiros. Ah, Romenique, mas Deus aqui não pode estar acima da nação também? Nesse slogan não está acima da nação. Porque botou o Brasil acima de tudo. A palavra tudo aqui, ela tinha que ser empregada para Deus. Porque só Deus é soberano. Só Deus, ele é acima de tudo. Se nós fôssemos empregar, encaixar um slogan aqui com o nome Deus, se eu fosse refazer, eu colocaria o Brasil acima de todos, Deus acima de tudo. Aí sim, Deus estaria em primeiro lugar no Brasil. Mas, Romenique, será que essas coisas que estão acontecendo aí é porque colocaram Deus no lugar errado? No lugar onde que Deus não deveria estar? Porque Deus deveria estar acima de tudo, Deus está acima de todos só? Irmãos, eu quero crer que não. Eu quero crer que não, porque Deus é um Deus misericordioso, na ignorância do homem. Deus, ele perdoa muita coisa. Só que, com certeza, que o nosso presidente, ele colocou isso aí, não colocou de maldade. Eu quero crer que não colocou de maldade. Ele não quis rebaixar Deus abaixo do Brasil. Com certeza não. Só que Deus é acima de tudo, irmãos. Deus é até acima do Brasil. Quando as pessoas iam para a guerra antigamente, as guerras que tiveram aí, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, o Estado, a nação, ela era em primeiro lugar, a nação. Para você que não sabe, a Constituinte, que são as leis federativas, a lei do país, ela diz o seguinte, que a pessoa deve proteger a nação acima de tudo. Mas como assim, Romenique? Proteger a nação? Então a pessoa tem que até matar para proteger a nação. Até matar para proteger a nação. É por isso que as pessoas vão para a guerra, para matar, para defender a nação. Porque se alguém tentar invadir o Brasil, tem uma guerra. Então os brasileiros vão ser convocados para poder lutar, para poder salvar a pátria. E nisso tudo na guerra, a pátria ela é a única coisa que importa. A pátria é a única coisa que interessa. Talvez por isso que Jair Bolsonaro, sem conhecimento, pegou esse slogan. Porque todos os países quando guerreiam, o único propósito é salvar a pátria. A pátria fica em primeiro lugar. Deus não fica em primeiro lugar na guerra. É a pátria. Então, Jair Bolsonaro, por inocência, quero crer eu, que ele pegou esse slogan dos países lá de fora, das guerras que aconteciam, as guerras militares, colocou o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Então, aqui esse slogan, ele bota a pátria acima de tudo, até acima de Deus, porque Deus só está acima de todos. Todos quem? Só os brasileiros, nesse slogan. Amém? Então, fica para nós aí, com base bíblica, com base nas palavras dos artigos Dicionário Aurélio, pesquise significado de tudo, de todas, artigos indefinidos, entendeu? E mandamentos, até em Êxodo também a gente fala, eu sou o Senhor teu Deus, te tirei da terra do Egito, da casa de servidão, não terá outros deuses diante de mim. Isso aqui são dos 10 mandamentos, né? Fala Deus acima de tudo. A Bíblia não especifica Deus acima de tudo. Mas só por si só, sabemos que Deus é acima de tudo. Se a pessoa não amar Deus acima de tudo, a pessoa ela está quebrando
Veio descer um rolo aqui agora, tá? Um versículo aqui que Deus colocou em minha mente aqui. Aqui é assim, irmão. Deus dá o rolo tudo na hora aqui. Mateus 10. Eu estava querendo especificar uma coisa aqui. Eu estava querendo pegar um versículo que abrangesse tudo. Mas eu achei um quase parecido aqui, que vai nos ajudar. Mateus 10. Vê esse versículo aqui na mente. Por isso que é bom a pessoa ler a Bíblia. O Espírito Santo relembra a pessoa. Aqui no livro de Mateus, capítulo 10, né? Versículo 33 a seguir, que fala assim: mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra, mas vim trazer a espada, porque eu vim por indisseção, o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. E sim, os inimigos do homem serão seus familiares. Vamos começar aqui. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. O próprio Cristo falando, na pessoa de Deus, que Cristo é Deus. Cristo e Deus são um, na sua essência. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Olha, até acima da vida, temos que amar Cristo. Então é acima de tudo. Então, o ser humano é uma pessoa, um ser humano, ele é egoísta. Por quê? Porque dificilmente ele vai amar outra coisa mais do que ele. A verdade é essa. Infelizmente você vai ter empatia pelos outros. Você vai ver um mendigo na rua, você vai amar aquele mendigo mais do que você. Eu conheço vários cristãos que são assim. Isso é hipocrisia, né? Pegar o que não vive. Então, o homem em si próprio, o homem não ama mais nada acima dele. Isso é uma coisa recíproca. Pode até ter um amor pela mãe mais do que os outros seres, mas eu quero crer que dificilmente amar mais do que a ele. Por isso que o homem é egoísta, o homem é egoísta. Então, se a própria Bíblia diz que é para amarmos a nossa vida mais do que... amar a Deus mais do que a nossa vida, então Deus é acima de tudo. Não precisa falar mais nada. Deus não é acima só de todos. Deus é acima de todos. Falar que Deus é acima de todos está limitando Deus. Deus é acima de todos. No caso aqui do slogan, estamos limitando Deus acima de todos quem? Falei que são os brasileiros. Se falar de nação, nação é constituída por pessoas. Pessoas essas que são brasileiros, brasileiras. Mas aqui são brasileiros. O todos está no masculino, são brasileiros. Deus acima de tudo. Desculpa, o Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Quem são esses todos? Os brasileiros que compõem, que constituem o Brasil. Amém? É isso aí. Se o contexto, pega o contexto. O contexto fala sobre quem, Romenique? O Brasil. Então, esses todos são quem? Brasileiros. Está falando de nação, pessoas. Possa ser que até Jair Bolsonaro colocou acima dos cachorrinhos também, acima dos gatos, dos animais. Mas não pode ser acima da eternidade. Porque eternidade é um nome masculino, feminino, da eternidade. Então todos, esse artigo todos tem limitação a palavras. Então você não pode colocar que Deus é acima de todos. Deus vai ser acima de todos, só que tem coisas mais acima do que nós. Os céus, a atmosfera, a eternidade. Então, a palavra todos ela é limitada a um certo grupo. Masculino ou feminino, singular ou plural. Então, o certo é dizer Deus é acima de tudo, porque Deus não pode estar limitado a nada. Amém? Que Deus abençoe vocês, que vocês possam compartilhar esse vídeo, deixe seu like, comente aqui, tá? Sobre esse slogan aqui. Deus abençoe a todos. Que a paz do Eterno esteja convosco.